Vamos lá conhecer melhor como funciona a pressão alta e por que ela é tão perigosa. Muita gente ouve falar, mas não entende direito e acaba ignorando sinais importantes. Hoje você vai ver de forma simples e direta o que é a pressão arterial, por que ela sobe e quais os riscos que isso traz para a sua saúde. Se prepare, porque entender isso pode literalmente salvar a sua vida. A pressão arterial é um dos indicadores mais importantes da nossa saúde e muita gente não dá a devida atenção, mas entender o que ela significa, como funciona e como controlá-la pode salvar vidas. Basicamente, a pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias enquanto circula pelo corpo. Ela é medida em dois valores. O primeiro é a pressão sistólica, que indica a força quando o coração se contrai e bombeia sangue. E o segundo é a pressão diastólica, que mostra a pressão quando o coração está em repouso. Entre os batimentos, valores considerados normais ficam em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou seja, 120 sobre 80. Mas muitas pessoas vivem com números mais altos sem perceber. Por que a hipertensão é conhecida como assassina silenciosa? Já que na maioria das vezes não apresenta sintomas claros, e isso faz com que milhões de pessoas estejam em risco. Sem saber, alguns sintomas podem aparecer como dor de cabeça frequente, tontura, visão turva, cansaço excessivo, palpitações ou sensação de pressão na cabeça. Mas é importante lembrar que a ausência desses sinais não garante que a pressão esteja normal. E é por isso que medir regularmente é tão importante. O impacto da pressão alta não controlada é enorme. Ela aumenta significativamente o risco de infarto, acidente vascular, cerebral, insuficiência renal, problemas de visão e até demência precoce. Portanto, entender os fatores de risco e agir a tempo faz toda a diferença. E alguns fatores que aumentam a pressão arterial são genéticos, idade avançada, excesso de peso, sedentarismo, consumo exagerado de sal, álcool e cigarro, além de estresse constante e má alimentação. Mas a boa notícia é que a hipertensão pode ser controlada e prevenível com mudanças simples de hábitos. Por exemplo, reduzir o consumo de sal é um passo fundamental. Isso inclui não apenas evitar sal de cozinha, mas também diminuir produtos industrializados, embutidos, enlatados e fast food, porque grande parte do sódio que ingerimos vem de alimentos prontos. Outra medida essencial é a prática regular de exercícios físicos. Mesmo uma caminhada diária de 30 minutos já ajuda a reduzir a pressão, melhora a circulação e fortalece o coração. Além disso, manter um peso saudável é um dos fatores mais importantes, porque cada quilo a menos pode fazer diferença na redução da pressão. Controlar o estresse também é crucial. Técnicas de respiração, meditação, pausas durante o dia e atividades prazerosas ajudam a manter a mente e o corpo equilibrados. A alimentação também deve ser rica em frutas, verduras, legumes, fibras, grãos integrais e alimentos ricos em potássio, magnésio e cálcio, nutrientes que ajudam a controlar naturalmente a pressão. E não podemos esquecer da hidratação adequada, já que a água mantém o volume sanguíneo equilibrado e ajuda na circulação para quem já tem hipertensão diagnosticada. O acompanhamento médico regular é indispensável. Seguir corretamente as orientações, usar medicamentos prescritos quando necessário e monitorar a pressão em casa garante que os números fiquem estáveis e evita complicações graves. Outro ponto importante é a forma correta de medir a pressão arterial. Sentar-se confortavelmente, apoiar o braço, permanecer em repouso por alguns minutos. Antes da medição, evitar falar ou se movimentar durante o processo.
garante resultados mais precisos e confiáveis. Além disso, é interessante manter um registro diário ou semanal para mostrar ao médico. Isso ajuda no acompanhamento e na tomada de decisões sobre ajustes de tratamento. Existem também alguns mitos que precisamos desmistificar, como a ideia de que somente pessoas idosas têm pressão alta. Na verdade, jovens e adultos também podem desenvolver hipertensão. Outro erro comum é achar que, se não há sintomas, a pressão está normal, o que não é verdade. Por isso, a prevenção e monitoramento contínuo são tão importantes. Outro ponto que pouca gente lembra é o impacto do sono. Dormir mal ou poucas horas por noite aumenta a pressão arterial e prejudica todo o organismo. Então, priorizar de 7 a 8 horas de sono de qualidade é fundamental. Outro fator que influencia a pressão arterial é o consumo de álcool e tabaco. O álcool em excesso desidrata, o corpo aumenta a inflamação e sobrecarrega o coração, enquanto o cigarro danifica os vasos sanguíneos, aumenta a pressão e acelera doenças cardíacas. Outro ponto importante é o estresse crônico, pois ele faz o corpo produzir hormônios que elevam a pressão arterial e comprometem a saúde do coração e do sistema imunológico. Técnicas de relaxamento como respiração profunda, meditação, alongamentos ou atividades prazerosas ajudam a reduzir esses efeitos. Também é essencial cuidar da alimentação, evitando excesso de sódio, açúcar e gorduras ruins, enquanto prioriza frutas, legumes, verduras, fibras e alimentos ricos em minerais essenciais, como potássio, magnésio e cálcio. Isso ajuda a controlar naturalmente a pressão e melhora a saúde geral. Não podemos esquecer da importância de manter uma rotina de exercícios regulares. Mesmo caminhadas leves ajudam a circulação, fortalecem o coração e reduzem o risco de complicações. Outro ponto relevante é a exposição ao sol e vitamina D, pois o sol ajuda na regulação hormonal e na saúde cardiovascular. E, por fim, medir a pressão regularmente. Manter acompanhamento médico, usar medicamentos corretamente e adotar hábitos saudáveis garante que a pressão arterial fique controlada, prevenindo infartos, AVC, problemas nos rins e outros riscos graves, mostrando que pequenas mudanças diárias na alimentação, sono, exercícios, controle de estresse e hidratação podem fazer toda a diferença na qualidade de vida e longevidade.